Certa vez eu encontrei um casal de idoso que me disse: Deus te abençoe, meu filho. E eu respondi: Jesus também abençoe vocês. É interessante que aquele casal me devolveu a mensagem dizendo assim: não, meu filho, Deus é Deus. Deus que te abençoe. Nesse momento eu pude compreender a rejeição dela a Jesus. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, quem é Jesus? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a religião a que aderimos, o cristianismo, ela deriva dos judeus. Veja o que diz aqui a palavra de Deus, Romanos capítulo 3, verso 2. Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Incrível essa passagem aqui, porque ela diz a gente da onde realmente deve vir a mensagem de Deus para a humanidade. Deve vir dos judeus. Veja o que diz aqui a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. É impressionante essa passagem, porque Filipe diz a Natanael que foi achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. O que foi que Moisés escreveu sobre Jesus? Muitas coisas. E a principal delas, de que Jesus era o Cordeiro vindouro. Desde o Gênesis já começa a ser dito a Adão e a Eva, ali quando eles pecaram, Deus fez roupas de pele para o casal. De onde foi aquela pele? Do animal, que já simbolizava o Cordeiro de Deus vindouro para tirar o pecado do mundo. No decorrer dos livros que Moisés escreveu, ele também foi tratando muito disso. Apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a ideia principal de Filipe, disse a Natanael. E a outra parte do texto diz que a quem se referiram os profetas. Nós vamos ficar com o profeta Daniel. Abra sua Bíblia no capítulo 9, no verso 20. Veja o que o profeta Daniel escreveu a respeito de Jesus. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amável. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse capítulo 9 de Daniel enumera alguns acontecimentos. O primeiro é que Daniel orava pelo monte de Deus, pelo povo de Deus e por si mesmo. E por que ele fazia isso? Volte um pouco mais no capítulo 1 de Daniel, versos 1 e 2, vai dizer o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia,
a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel estava suplicando que Deus libertasse o seu povo e honrasse, reerguesse o seu monte santo. Dentro desse contexto de escravidão que o povo de Israel se encontrava e da súplica de uma pessoa que era muito amada pelo céu, Deus manda o anjo Gabriel revelar o futuro ao seu servo. Isso é maravilhoso. Sabe, querido, essa passagem de Daniel que nós acabamos de ler, o capítulo 9, ele me traz muita segurança em acreditar na Bíblia. É uma pena muitas pessoas não estudarem as profecias bíblicas, porque a profecia, ela tira você do universo da fé e concretiza aquilo que você crê. Aí na sua Bíblia você vai lá no final, nas últimas folhas, e vai encontrar o quadro histórico da Bíblia. Faça isso, irmãos, comigo agora. Esse contexto aqui aconteceu por volta do ano 590 a.C. Daniel pedia por libertação, pedia por restauração. E no capítulo 9, Deus diz a seu servo o seguinte: 70 semanas estariam determinadas sobre o seu povo. Essas 70 semanas, de acordo com Números capítulo 14, verso 34, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Esse texto nos traz a ideia de que em profecia, um dia representa um ano, porque 40 dias o povo de Deus espiou a terra prometida e trouxe um relatório contrário à vontade de Deus, contrário às promessas de Deus de conquista. Então Deus deu um castigo em profecia. Deus disse: olha, 40 dias, cada dia representando um ano. Ou seja, em profecia, um dia representa um ano. Isso é tão verdade, irmãos, que na própria Bíblia, na nova tradução, na linguagem de hoje, o mesmo verso 24, Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e acabe o pecado. Então, o próprio texto bíblico, usando uma outra linguagem, ele já nos dá a ideia de que essas 70 semanas se tornem 490 anos. Dito isto, a gente precisa identificar a data de partida, de contagem. No verso 25 diz que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, essa é a data de partida. Vamos voltar lá ao quadro histórico da sua Bíblia. A construção dos muros de Jerusalém se deu por volta do ano 445. E essa ordem nós conseguimos achar no livro de Esdras, capítulo 6, verso 14, diz assim: os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Ataxerxes, rei da Pérsia. E aqui no capítulo 7, do 7 ao 13, nós lemos o seguinte: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores no templo, no 7º ano do rei Ataxerxes. Esta é a cópia da carta que o rei Ataxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei de Israel, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Veja também o verso 19 a 21. E os utensílios que foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei,
Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe fez. Essa data se deu no ano de 457 a.C. Uma vez identificada a data de partida, nós voltamos para Daniel capítulo 9, verso 25, que diz que até o ungido se passariam 69 semanas. 69 semanas nesse contexto são 483 anos. Se você fizer a conta aí, do ano 457 acrescidos 483 anos, nós vamos chegar ao ano 26 depois de Cristo. E aqui no quadro histórico da Bíblia, diz que no ano 26 Jesus foi batizado. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo 10, verso 37 e 38 diz assim: Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós vamos chegar ao ano 26, exatamente no batismo de Jesus, quando ele foi ungido. Capítulo 9 de Daniel, verso 26, diz que após as 69 semanas, na metade da última semana, o ungido seria morto, cessando assim o sacrifício e a oferta de manjares. A metade de 7 anos, 3 anos e meio, 26 mais 3,5, nós chegamos ao ano 30. E no quadro histórico da Bíblia, Jesus morreu no ano 30 de sua era. Como é que ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Aqui em Mateus capítulo 27, 50 e 51, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando ele entregou o Espírito, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, dizendo que aquele sistema não tinha mais validade, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro sacrifício, tinha sido executado. Então, nesse sentido, foi cessado o sacrifício e a oferta de manjares. Veja o que diz também no livro de Hebreus, capítulo 10, do 10 ao 12. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacrifício se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Volta um pouco aí no versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. E o verso 1 e 2 conclui dizendo o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Chegamos aqui ao ano 30 da morte de Jesus. Esse tempo dado aos judeus, ele finda no ano 34, 30 mais 3 anos e meio, 34, nós chegamos ao ano 34. O apedrejamento de Estevão se deu no ano 34. A partir de então, finda esse tempo ao povo de Israel. O evangelho é trazido ao mundo. Daniel traz essa profecia onde nos dá uma segurança de que Jesus é o nosso Salvador, pois não são todos os judeus que aceitam Jesus como o Messias, como o Salvador, e não são todos que aceitam o Novo Testamento como parte dos oráculos de Deus. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Só que nós lemos lá em Daniel, que está no Antigo Testamento, a profecia que nos levou com exatidão a acontecimentos que apontavam para Cristo Jesus. Então, judeu ou não, se rejeitar a Cristo, ele não tem base bíblica, porque para isso ele precisaria negligenciar também Daniel capítulo 9. Dito isto, em termos existencial, quem é Jesus? João capítulo 1, de 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 14 diz quem é o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus é Deus, ele é o Criador. Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ou seja, não existe vida sem Jesus. Eu não posso negligenciar Cristo, porque ele é o meu Criador. Ele é o meu Deus. Tudo funciona por meio de Jesus e para Jesus. Salmos 24, versículo 1. Depois o 9 e o 10. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Verso 9 e 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, meu amor. Ele é o Criador, ele é o Rei de lá do céu. Veja que coisa impressionante. Como você pode negligenciar aquele que é rei, seu Deus, seu Criador, e ele é o Rei da Glória. Lá no céu, lá na glória, todos o exaltam como Rei. 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele é Deus, ele é nosso Deus. A terra, que é o nosso planeta, pertence a ele. E ele também é o nosso advogado junto ao Pai. Lendo esses textos, a gente começa a colocar Jesus em todos os ângulos que nos cercam. Tudo que envolve a nossa vida, tudo que diz respeito a nós seres humanos, ao nosso bem-estar, provém de Jesus. Apocalipse capítulo 5, verso 1 a 9. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, 24 ao 28, na nova tradução na linguagem de hoje. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele.
então Deus reinará completamente sobre tudo. Amém? Esse é Jesus. É o tempo dele reinar. O próprio Deus Pai deu a Jesus a autoridade e a autonomia de reinar após Cristo destruir Satanás, seus anjos, os demônios, todos os poderes espirituais, todo o mal. Quando Cristo encerrar o grande conflito entre o bem e o mal, aí sim ele vai devolver novamente o poder ao Pai Todo-Poderoso. Sabendo que Cristo é tudo em todos, eu quero lhe apresentar o verdadeiro caráter do nosso Deus. Isaías capítulo 52, 14, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Veja que coisa. Capítulo 53, aí mesmo de Isaías, verso do 1 ao 5, diz assim: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, o que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Louvado seja Jesus. Louvado seja o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que reina e que tem todo o poder, tem o domínio sobre tudo. Ele tem todo o poder, mas este é o verdadeiro caráter de Jesus. O caráter sofredor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Você não tem o direito de não se perdoar, de não oferecer a si mesmo uma nova chance, uma nova oportunidade, porque ele pagou muito caro para que isso aconteça, na sua vida, meu amigo e minha amiga. Aí mesmo no capítulo 49 do livro de Isaías, 15 e 16, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Veja que texto impressionante. Nós estamos gravados na mão de Jesus. Não tem como ele se esquecer de nós. Não tem como ele se esquecer de você. Zacarias 13, verso 6, ele acrescenta essa ideia. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. A gente precisa de um super-homem, diz uma música. Os cinemas apresentam qualquer tipo de solução. O Homem-Aranha, o Superman, são várias as opções de salvador. As pessoas buscam em qualquer entidade religiosa a sua libertação, a sua salvação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O diabo, o inimigo de Jesus, tenta apresentar qualquer coisa menos Jesus às pessoas. Justamente o único escape, a única saída que nós seres humanos temos. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que você fará diante disso? Deixe que o Espírito Santo grave o nome de Cristo em seu coração, assim como o seu nome está gravado em suas mãos, lá nos céus.